Imagine a seguinte cena. O governo anuncia a queda da taxa de juros e, em questão de minutos, o mercado entra em pânico. Dólar sobe, bolsa cai, manchetes gritam risco fiscal, inflação à vista, fim do mundo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples, e quem está te perguntando isso é uma voz de inteligência artificial, ironicamente treinada em dados do próprio mercado. Será que esse medo todo é real ou é mais uma encenação bem ensaiada? Sempre que a taxa de juros começa a cair, a narrativa é a mesma. O dinheiro vai fugir do país, o capital estrangeiro vai embora, o câmbio vai explodir, a inflação vai sair do controle. Só que quando você olha com calma, com lupa, o que realmente acontece é bem diferente. Existe sim um fluxo de saída no curtíssimo prazo, mas não é o investidor produtivo, não é quem constrói fábrica, gera emprego ou pensa no longo prazo. É o especulador de curtíssimo prazo. É o cara que entrou ontem no mercado futuro de juros, de câmbio, só para surfar volatilidade e sair amanhã. A grande maioria não está indo embora do Brasil, está com medo. E medo move mercados mais do que dados. Imagine um empresário que tem uma fatura em dólar para pagar daqui a 30 dias. Ele não quer especular, ele não quer sair do país, ele só quer se proteger. O que ele faz? Compra dólar agora. Entra na ponta compradora, pressiona o câmbio, ajuda a criar a narrativa de crise. E o Banco Central sabe exatamente disso. Por isso existe o swap cambial, uma ferramenta criada justamente para separar quem está especulando de quem só quer proteção. Swap cambial, em termos simples, é trocar juros por dólar. O Banco Central olha para o mercado e diz: você não quer sair do país, você só quer segurança. Eu te garanto o dólar lá na frente e você me paga a taxa de juros. Pronto, o medo é neutralizado sem que reservas internacionais sejam queimadas. E isso não é teoria, isso é prática conhecida, mapeada, estudada. O Banco Central sabe exatamente qual parcela do movimento é especulativa e qual é puro pânico coletivo. E aqui entra um ponto crucial. O Brasil tem reservas cambiais suficientes para enfrentar ataques especulativos. O problema não é falta de instrumentos. O problema é decisão política. Porque quando o governo hesita, quando ele deixa o mercado testar, no dia seguinte aparece mais especulador. O mercado funciona por incentivo. Se ninguém reage, o ataque continua. Se o Banco Central bate na mesa e mostra poder, no outro dia o número de aventureiros cai drasticamente. Mas aí vem o argumento clássico. Se baixar juros demais, o dinheiro vai sair dos investimentos e vai para o consumo. Isso vai gerar inflação. Parece lógico, né? Só que essa lógica é contada pela metade. Inflação não é um monstro místico. Inflação é basicamente desequilíbrio entre oferta e demanda. Mais gente querendo comprar do que produtos disponíveis para vender. O problema do Brasil não é que as pessoas querem consumir demais. O problema é que o país perdeu a capacidade de ofertar. Durante décadas, o Brasil foi desindustrializado. Não produz fertilizante, não produz remédio, não produz máquinas. Quando a demanda cresce, a oferta não acompanha. E por quê? Porque juros altos matam o investimento produtivo. Quem vai investir em fábrica, máquina, inovação, se pode ganhar 15% ao ano sem fazer absolutamente nada? Juros altos não combatem inflação estrutural, eles congelam a economia. E aqui está a armadilha. A política monetária atua na demanda, mas destrói a oferta. Ao aumentar juros para conter consumo, você também desestimula quem poderia aumentar a produção. O empresário olha e pensa: por que eu vou investir se o crédito está caro e o consumo está sendo reprimido? Resultado: menos produção, mais dependência de importação, mais pressão cambial, mais inflação. Um ciclo vicioso perfeito. E enquanto isso, o discurso do terror continua. Sempre que surge uma medida social, um auxílio, um investimento público, o mercado reage com pânico calculado. Foi assim no auxílio emergencial. Bolsa caiu, dólar subiu, manchetes apocalípticas. 10 dias depois, tudo estabilizado. Foi assim na chamada PEC da gastança. Mesma história, mesmo roteiro, mesmo final. O mercado faz barulho, a mídia amplifica e se o governo sustenta a decisão por alguns dias, o susto passa. Mas o problema é que esse teatro funciona porque existe um fantasma sempre à espreita: a inflação. Como se o Brasil estivesse a um passo de hiperinflação a qualquer momento. Só que os dados não sustentam isso. A própria projeção do mercado mostra desaceleração da atividade, inflação recuando lentamente e juros começando a cair apenas em 2026.
O Boletim Focus projeta a Selic de 12% no fim de 2026, IPCA abaixo de 4,2%, câmbio relativamente estável. Nada disso parece um cenário de colapso iminente. E ainda assim, o Brasil paga uma das taxas de juros mais altas do mundo, mais de 8% acima da inflação. Isso colocaria o país como mais arriscado do que zonas de guerra, se a lógica fosse verdade. Em países avançados, como o Japão, a taxa real foi negativa por anos. As pessoas aceitavam colocar 100 hoje para receber 99 amanhã, porque o risco sistêmico era baixo. A pergunta é simples: será que investidores estrangeiros não aceitariam ganhar 3 ou 4% reais no Brasil, num mundo onde juros estão caindo? Aceitariam, mas o terror precisa continuar, porque o terror mantém a renda financeira concentrada. Enquanto se discute meta fiscal para economizar algumas dezenas de bilhões, o país paga mais de 1 trilhão por ano em juros. Isso raramente entra no debate público, porque não faz parte do tripé sagrado. Fala-se em superávit primário, mas não se fala no custo do rentismo. E aí surge outro paradoxo. Empresários reclamam dos juros, mas continuam lucrando. Como? PPPs, concessões, debêntures incentivadas, crédito subsidiado. O Estado privatiza ativos, garante retorno, socializa risco. O rentista ganha, o grande empresário ganha, e o país segue sem indústria, sem planejamento, sem horizonte. Um pacto silencioso que se repete há mais de 30 anos. E enquanto esse modelo não for enfrentado de verdade, na política monetária, na política fiscal, no papel do Banco Central, no planejamento de longo prazo, o discurso vai continuar sendo o mesmo. Precisamos gerar empregos, precisamos crescer, precisamos investir, mas nada muda, porque dentro do modelo atual, nada pode mudar. E é exatamente aqui que a discussão começa a ficar ainda mais delicada. Porque quando você entende que investir em produção gera inflação no curto prazo, antes de gerar oferta no longo prazo, você percebe que o problema não é a inflação em si, mas a incapacidade do país de sustentar o ciclo até o final. E se esse ciclo nunca se fecha, a pergunta que fica é: quem realmente se beneficia dessa engrenagem travada? Mas calma, porque na próxima parte a gente vai entrar justamente no ponto mais sensível de todos: o atraso estrutural da economia brasileira. O papel do câmbio nessa armadilha e por que, sempre que o pobre começa a consumir um pouco mais, o sistema reage para puxá-lo de volta. Se você quer continuar essa conversa, e eu prometo que a próxima parte fica ainda mais direta, deixa o like, compartilha esse conteúdo e comenta aqui embaixo. Quem você acha que ganha com juros altos no Brasil? Afinal, quem está te contando isso é uma IA, mas quem decide o futuro da economia ainda são humanos. E é exatamente a partir daqui que a análise precisa dar um passo além do discurso e entrar no funcionamento real da economia em 2026, porque o cenário atual deixa tudo ainda mais claro do que nos anos anteriores. O mundo está vivendo um momento de transição. Os Estados Unidos já iniciaram um ciclo de afrouxamento monetário, a Europa segue tentando equilibrar crescimento fraco com inflação controlada e as economias emergentes passaram a ter mais espaço para respirar. Mesmo assim, o Brasil continua operando como se estivesse à beira de um colapso permanente. Em 2026, os próprios dados do mercado mostram isso. As projeções indicam inflação desacelerando lentamente, atividade econômica perdendo tração, setores sensíveis ao crédito enfraquecidos e, ainda assim, uma taxa básica de juros extremamente elevada. O curioso é que o discurso continua dizendo que é cedo demais para cortar, mesmo quando o custo dessa espera já aparece no desemprego disfarçado, na informalidade crescente e na queda do investimento produtivo. Ou seja, o remédio continua sendo aplicado mesmo quando os efeitos colaterais já são mais perigosos do que a doença original. Aqui entra um ensinamento econômico fundamental que quase nunca é explicado de forma simples. Juros não criam riqueza, eles apenas redistribuem renda. Quando a taxa de juros é muito alta, quem já tem capital financeiro ganha mais sem produzir nada, e quem depende de crédito para investir ou consumir, perde poder de ação. Isso não é ideologia, é contabilidade básica. Cada ponto percentual a mais na Selic transfere bilhões do setor produtivo e do orçamento público para o setor financeiro. E isso cria uma distorção profunda no comportamento da economia. O empresário racional deixa de pensar em expansão e passa a pensar em proteção financeira.
O banco prefere comprar títulos públicos do que financiar projetos de longo prazo. O investidor estrangeiro não vem para construir fábricas, vem para carregar juros. O Estado, por sua vez, gasta cada vez mais para rolar dívida e cada vez menos para planejar o futuro. É assim que se constrói uma economia travada, dependente e vulnerável. Outro ponto central em 2026 é o papel do câmbio. O Brasil continua extremamente dependente de importações estratégicas, fertilizantes, medicamentos, componentes industriais, tecnologia. Isso significa que qualquer oscilação cambial vira inflação quase automática. Mas em vez de atacar a raiz do problema, que é a falta de produção interna, a resposta padrão segue sendo elevar juros para conter expectativas. O resultado é paradoxal. Juros altos atraem capital especulativo no curto prazo, valorizam artificialmente a moeda em alguns momentos e, ao mesmo tempo, desestimulam a indústria nacional, aprofundando a dependência externa no médio prazo. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina fria. No começo parece que funciona, mas o fogo só se espalha depois. E aqui vem talvez o ensinamento mais importante de todos. Inflação não é apenas um fenômeno monetário, ela é um fenômeno estrutural. Países que conseguem crescer com inflação controlada não fazem isso apenas com juros, fazem com planejamento, política industrial, infraestrutura, logística, energia barata e crédito direcionado. Juros são apenas um instrumento, não um projeto de país. O Brasil, no entanto, trata juros como se fossem uma entidade moral. Se a inflação sobe, é castigo. Se o crescimento desacelera, é sacrifício necessário. Só que essa lógica ignora completamente quem paga a conta. Sempre que o sistema aperta, quem sente primeiro é quem vive de renda do trabalho. Quando a economia desacelera, o pobre perde emprego, renda e poder de compra. Quando a inflação cai na marra, ele já foi excluído do consumo muito antes. E aí acontece algo perverso e recorrente. Quando as camadas mais pobres começam a consumir um pouco mais, comer melhor, comprar gás, trocar um eletrodoméstico, melhorar a nutrição da família, o sistema reage. Surge o discurso de que a economia está aquecendo demais, de que a demanda está pressionando, de que é preciso esfriar. Na prática, isso significa dizer: você passou do limite permitido. E o freio vem na forma de juros mais altos, crédito mais caro e desemprego como mecanismo de ajuste. Esse é o coração do modelo. Um modelo que tolera crescimento apenas até o ponto em que ele não ameaça a concentração de renda. Qualquer passo além disso é tratado como risco macroeconômico. Em 2026, esse conflito fica ainda mais explícito porque o Brasil não sofre de excesso de demanda, mas de falta de projeto nacional. Não existe um plano consistente de reindustrialização. Não existe uma política de substituição de importações em setores estratégicos. Não existe coordenação entre política fiscal, monetária e cambial. Cada área age como se fosse independente, quando na verdade são engrenagens do mesmo sistema. E aqui entra uma lição que poucos economistas de mercado gostam de admitir. Nenhuma economia se desenvolveu apenas seguindo sinais de mercado financeiro. Nenhuma. Todos os países que hoje são ricos usaram planejamento, crédito direcionado, proteção temporária à indústria nascente e forte presença do Estado em momentos-chave. O mercado entra depois, quando a estrutura já está montada. Enquanto isso não acontece, o Brasil segue preso ao curto prazo, discutindo décimos na meta de inflação enquanto ignora décadas de atraso produtivo, brigando por credibilidade com investidores que não pretendem ficar, sacrificando o crescimento hoje em nome de uma estabilidade que nunca chega plenamente amanhã. E talvez o ponto mais desconfortável dessa história seja perceber que o sistema não falha por acaso. Ele funciona exatamente como foi desenhado. Ele não foi feito para maximizar emprego, nem indústria, nem bem-estar. Ele foi feito para garantir previsibilidade de ganhos financeiros. Todo o resto é variável de ajuste. A pergunta que começa a surgir, então, não é mais se o Brasil pode ter juros menores, mais crescimento e menos desigualdade. A pergunta real é quem perde poder se isso acontecer e quem ganha se tudo continuar exatamente como está. Porque quando você entende isso, percebe que a discussão sobre juros, inflação e câmbio não é técnica,
ela é profundamente política. E enquanto essa disputa não for explicitada, a engrenagem continua girando, sempre no mesmo lugar. Mas isso abre um outro debate ainda mais sensível, que quase nunca é feito de forma honesta. O que precisaria mudar de fato para o Brasil sair desse ciclo sem provocar uma crise real? Quais instrumentos poderiam ser usados? Quais riscos seriam inevitáveis? E quais são exagerados de propósito? É sobre isso que a próxima parte vai tratar. E aí sim, a conversa fica ainda mais incômoda. E para encerrar essa análise, é preciso amarrar tudo com os dados concretos de 2026 e principalmente transformar isso em ensinamentos econômicos práticos, tanto para quem pensa o país, quanto para quem cuida do próprio dinheiro. Hoje, o cenário é o seguinte: a taxa Selic ainda se encontra em patamar extremamente elevado, com o mercado projetando algo em torno de 12% ao final de 2026, depois de longos períodos em níveis próximos de 15%. Ao mesmo tempo, o próprio mercado projeta a inflação abaixo de 4,28%, com expectativa de IPCA ao redor de 4,18% em 2026 e queda adicional nos anos seguintes. Isso significa, na prática, que o Brasil continua operando com juros reais muito altos, algo entre 7% e 8% acima da inflação, mesmo em um contexto de desaceleração econômica. Esse dado, sozinho, já ensina uma coisa fundamental. A política monetária brasileira segue olhando para trás, não para frente. Juros tão altos fazem sentido em um cenário de inflação fora de controle, demanda superaquecida e economia operando acima do potencial. Mas não é isso que os números mostram. O PIB cresce pouco, com projeções abaixo de 2% ao ano nos próximos ciclos. Os setores mais dependentes de crédito, como construção, bens de capital e consumo durável, já sentem forte enfraquecimento. E ainda assim, a taxa de juros segue como se o país estivesse prestes a explodir. Aqui está o primeiro grande ensinamento financeiro. Selic alta não significa economia saudável. Muitas vezes significa falta de alternativa de política. Quando o país depende excessivamente dos juros para organizar a economia, é porque falhou em organizar a produção, o investimento e a estrutura de oferta. Juros viram muleta. O segundo ensinamento é ainda mais importante para o cidadão comum. Inflação e Selic não afetam todos da mesma forma. Para quem vive de renda financeira, Selic alta é conforto. Para quem vive de salário, é aperto. Crédito fica caro, parcelamento some, emprego demora a surgir, empresas deixam de investir. A inflação pode até cair, mas o custo de vida continua alto, porque a renda foi comprimida no processo. E aqui entra um ponto que quase nunca é explicado com clareza. Juros combatem a inflação pelo lado errado. Eles reduzem consumo, mas não aumentam oferta. Se o problema do país é estrutural, falta de indústria, dependência de importações, gargalos logísticos, subir juros apenas empurra a inflação para frente enquanto destrói a base produtiva. É por isso que o Brasil vive ciclos repetidos. Aperta, esfria, empobrece, solta um pouco, volta a pressionar, aperta de novo. O terceiro ensinamento é sobre expectativas. Muito se fala que a inflação é expectativa, mas expectativa não nasce do nada. Ela nasce de capacidade produtiva, política clara e horizonte previsível. Quando o país não cresce, não investe e não planeja, qualquer choque externo vira inflação. Um conflito internacional, uma variação cambial, uma crise climática. Tudo bate direto no bolso, porque não há amortecedor interno. E isso nos leva ao quarto ensinamento. O Brasil paga juros altos porque escolheu não produzir. Quando você importa fertilizante, remédio, tecnologia e energia, você importa inflação. E depois tenta combatê-la com juros. É um ciclo autodestrutivo. Países que reduziram a inflação de forma duradoura fizeram o oposto. Investiram em capacidade interna, reduziram vulnerabilidades externas e usaram juros como ferramenta auxiliar, não como eixo central. Do ponto de vista individual, entender isso muda completamente a forma de lidar com dinheiro. Selic alta favorece aplicações conservadoras no curto prazo, mas não cria prosperidade coletiva.
Já períodos de juros mais baixos, embora gerem desconforto inicial e barulho no mercado, são os únicos capazes de sustentar crescimento, emprego e renda no longo prazo. Quem entende esse ciclo não cai no terrorismo financeiro e toma decisões mais racionais. E aqui fica talvez o ensinamento mais importante de todos. Não confunda estabilidade financeira com desenvolvimento econômico. Um país pode estar estável, pagando juros absurdos, e ainda assim estar parado, desigual e sem futuro. Estabilidade de verdade é aquela que permite crescer sem gerar crises recorrentes. No fim das contas, a taxa Selic não é apenas um número. Ela é um reflexo de escolhas políticas, de prioridades econômicas e de quem se quer proteger. Sempre que alguém disser que não há alternativa, desconfie. Alternativas existem. O que falta, muitas vezes, é disposição para enfrentar quem perde quando elas são colocadas em prática. E se você chegou até aqui, já percebeu que discutir juros e inflação não é coisa distante, técnica ou exclusiva de economista. Isso define quanto você paga no mercado, quanto consegue financiar, quanto o país cresce e quem fica com a maior parte do dinheiro gerado. Então, fica o convite final, feito por uma voz de inteligência artificial que não ganha juros, não investe em títulos públicos e não tem medo de mercado. Curta esse vídeo, compartilhe com quem ainda acha que Selic alta é sempre algo necessário e comenta aqui embaixo o que você acha que precisa mudar no Brasil para sair desse ciclo. Porque enquanto a conversa não acontecer, a engrenagem continua girando, sempre no mesmo lugar.